Lei da atração, lei da suposição, bruxaria, salmos, mantras. Nada disso vai funcionar enquanto você continuar cometendo esse erro fatal, né, que muitas pessoas ainda cometem quando nós falamos sobre manifestação, sobre realização pessoal, sobre prosperidade. Como eu gosto de iniciar o nosso vídeo, antes de tudo, te convidando a deixar o seu like, seu comentário e se inscrever no canal para receber mais expansão de consciência e prosperar mais rápido na sua vida. Lembrando que expansão de consciência é prosperidade e prosperidade vem da sabedoria. Vamos pelo início. Precisamos entender o que é que de fato faz a realidade na nossa vida colapsar. O que é o colapso? Manifestação. E existem inúmeras explanações, e eu, como uma bruxa cética de tudo, gosto de entender inúmeras versões de tudo, né? Na ciência, nós temos uma vertente que se chama física quântica. E a física quântica, ela explica sobre colapso da função de onda, ou seja, quando você tem inúmeras partículas vibrando, e essas partículas vibram e, enfim, se encontram para que se torne algo concreto fisicamente. Ou um bem material, ou uma situação, ou, sei lá, um relacionamento, né? Adapte a sua realidade àquilo que você está com intenção, que a gente sempre tem uma intenção quando a gente assiste um vídeo, aquilo que você está de intenção no seu momento. Fechou? Quando nós pensamos, sentimos, nós geramos um campo de vibração e um campo de atração em volta de nós. Quanto mais constante, quanto mais insistente for essa energia, mais nós começamos a manifestar, atrair, começar a tornar possível o colapso da função de onda ou manifestação. E aí, quando nós geramos esse campo de atração em volta de nós, é quando nós conseguimos tornar a realidade visível aos olhos. E é justamente por isso que as pessoas atrasam o seu processo de manifestação, porque elas precisam ver fisicamente para acreditar que aquilo é realidade. Mas não é sobre esse erro que eu quero trazer hoje para você. Fica até o final desse vídeo, porque eu garanto que você vai economizar 10 anos da sua vida, muita energia, muita expectativa e nunca mais vai se tornar uma pessoa ansiosa pelo amanhã e nem se questionando se o que você quer vai de fato acontecer. Fechou? Quando nós começamos a vibrar compatível com aquilo que nós queremos, e isso não tem relação com merecimento, tá? Porque tem muita gente que acha que precisa fazer fisicamente para merecer. E é onde a gente começa a quebrar demais, né? O mito do diploma, o mito do esforço, o mito da necessidade de mostrar, a necessidade de fazer muito para se sentir merecedor. Vou te dizer que é mais simples conseguir o que você quer do que você imagina. É só você observar. Pausa dramática no seu vídeo para você refletir. Nossa, mas é tão simples assim? É só você observar. Todos os dias, consistentemente. Se você quer um corpo dos sonhos, eu te aconselho que você, por 10 minutos, todos os dias, feche os seus olhos e você apenas observe o corpo que você quer. Se você quer uma determinada quantia de dinheiro na sua conta bancária, eu te aconselho que você pegue 10 minutos diariamente, feche os seus olhos e apenas observe. Se você quer um relacionamento próspero, também feche os seus olhos 10 minutos diariamente e apenas observe. Qual será o seu maior desafio? Não julgar. O julgamento ele anula toda essa força, todo esse processo de colapsar a sua realidade. E essa é a maior parte que as pessoas elas escorregam na lei da atração.
E quando nós fazemos esse exercício, né, de pegar 10 minutos diariamente e apenas observarmos sem o julgamento, você vai começar a perceber que é como mágica, é como uma coisa natural na vida. Você começa a se mover e a vida começa a se transformar para que cada vez mais aquilo seja realizado, aquilo seja manifestado ou colapsado, tá? Nossa, Júlia, mas é tão fácil? É muito fácil mesmo. Você vai precisar sempre de constância e disciplina. Sempre digo algo que traz muita polêmica, que é a questão dos mantras, dos versículos da Bíblia, dos decretos, né, da lei da atração, o porquê eles não funcionam muitas vezes para você. E isso também foi uma das coisas que eu analisei muito quando eu vivenciei muitas religiões. Então eu já passei pela Umbanda, já sou casada na Igreja Católica, vivo no meio de católicos, sou extremamente simpatizante. Hoje eu me identifico muito com a bruxaria, principalmente bruxaria natural, eu cultuo deusas, principalmente deusas, afinal de contas o feminino ele é a manifestação da vida, é do feminino que vem a vida. Então, por que dizer graças a Deus? Graças a deusa. Enfim, quando eu passei por todas essas áreas, eu comecei a entender que pouco importa, tá? A religião, a doutrina, a instituição religiosa que você passa. Pouco importa, de verdade, tá? Eu não tô aqui para te converter à bruxaria. Acho que isso faz pouquíssimo sentido, até mesmo porque quando você começa a se tornar bruxa, você se torna muito mais universalista. E a bruxaria, eu acredito, a bruxaria que funciona, né? Porque tem muita gente aí da bruxaria que, tipo, faz, não vou falar pacto, mas faz muitos rituais ainda para justiça, para se vingar, tudo. E eu, de verdade, não acredito muito nisso como um caminho de evolução. Respeito o posicionamento de qualquer pessoa. Mas o que eu quero te dizer, a maioria das pessoas, elas encontram uma religião, elas encontram um programa de emagrecimento, elas encontram um curso, elas encontram qualquer coisa, né? Agora tá aí uma coisa na moda, lei da suposição. Vamos supor que você tenha R$ 1.000 na sua conta, se hoje você não tem nada. Como você se sentiria? E você vai começar a se sentir dessa forma. Vamos supor que você tenha hoje o namorado, o casamento, o filho, a família, o ideal de vida que você queira. Como você se sentiria? E você vai começar a viver em relação, né, em postura de sentimento, postura de vida, compatível com essa suposição, que é basicamente o que a lei da atração fala, né? A grande temática do vídeo é: as pessoas ficam no plano mental. E o mental, ele é importante. O mental é aquilo que cria a imagem na sua cabeça para que você traga o sentimento. E a resultante de pensamentos e sentimentos é o que vai gerar o seu campo de atração. E a questão dos mantras, das rezas, dos rituais, que eu percebo na maioria das pessoas, é que elas ainda ficam implorando para que aquilo aconteça. Ai, nossa, agora veio como uma facada, né, Júlia, aqui na minha barriga. Eu também já implorei. E isso é muito comum. A gente precisa passar por essa dificuldade, que não é dificuldade, lembrando que dificuldade é um julgamento, mas nós precisamos passar por isso como parte de um processo de crescimento e evolução. Então, quando você começa a entender que a lei da atração, ela é simples e direta, você apenas precisa desenvolver a disciplina, 10 minutos diariamente, de observar o que você quer com os seus olhos fechados. Quando você fecha os seus olhos físicos, os olhos da sua alma se expandem. Você ativa o seu sexto chakra, o seu terceiro olho. Então, quando eu estou observando aqui, eu estou observando a cor da minha blusa, eu estou observando o tempo da câmera, eu estou observando várias coisas. Quando eu fecho os meus olhos físicos, eu volto para o meu tempo da alma. Eu posso imaginar aqui que a minha blusa, ela é cinza. Eu posso observar que eu estou até sem blusa. E isso vai gerando um campo de visualização, né, na nossa cabeça mesmo, nos nossos pensamentos e sentimentos. Né? Se agora você fizer o exercício de fechar os seus olhos e eu começar a descrever o meu rosto para você, eu começar a descrever a cor da minha blusa, eu começar a descrever o meu cenário, você vai começar a criar esse cenário na sua cabeça.
E o fato de você ficar concentrado nisso também fará com que você comece a observar esses elementos que eu estou te trazendo no seu dia a dia. Porque tudo que a gente coloca, principalmente os olhos da alma, na nossa mente, a gente começa a ver fisicamente. Então, talvez você comece a ver mais vezes no seu dia a dia, daqui uns dias, mais jiboias, mais gatinhos bruxos, mais budas, né? Comece a aparecer cada vez mais isso. Porque os nossos olhos da alma é o que manifesta. E aí a gente entra numa parte, né, da Matrix, da política, que não é conveniente que se fale muito disso, é despertar as pessoas, né? Então, se você fica fixo apenas naquilo que você observa, você vai sempre ficar dependente da realidade concreta, material, para você mudar a sua vida. E é onde a parte que eu falo que eu me reconecto na minha vida, e talvez você se reconecte com a esperança de que você não precisa de absolutamente nada para transformar a sua realidade. Mas tipo, nada mesmo. A única coisa que você precisa é se desprender da ilusão do que te disseram lá na sua infância, do que te dizem sobre o que você tem que fazer, sobre o que você tem que vestir, sobre os padrões que te impõem, tá? Eu digo assim, o único padrão aqui no canal que eu faço o esforço de impor para as pessoas é se libertar da comparação, do perfeccionismo e do vitimismo. Eu acho que esse é o único padrão que a gente tem que pensar assim, eu preciso me libertar disso. Pronto. Se você se libertar desses 3 padrões, perfeccionismo, vitimismo, reclamação, né, e comparação, pronto, acabou. Sua vida vai, levantar voo de uma forma que você nem imagina. Você apega esses 3 ou 4 padrões aí, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E voltando, são muitas ideias, né? Por isso que eu tô fazendo agora em agosto um monte de vídeos, porque eu tô com minha cabeça tá borbulhando. Tenho feito diariamente, todos os dias, muitas visualizações e cada vez que eu visualizo mais, muitas respostas, muitos insights, muitas inspirações vêm. E eu estimulo que você faça o mesmo. Pegue um tema central de objetivo. Meu objetivo é um relacionamento. Meu objetivo é tanto de dinheiro na minha conta. Meu objetivo é um carro novo. E eu te estimulo que você sente diariamente por 10 minutos e observe. Observe os detalhes do que você quer. E não julgue. O fato de observar te faz parar de mendigar que isso aconteça. Quando você observa, você traz para a sua realidade e você vive. A gente não atrai. A gente começa a ver manifestado aquilo que a gente vive. Então, se eu tenho o hábito de assistir notícias ruins, eu cada vez mais vou observar coisas ruins acontecendo na minha vida. Se eu tenho o hábito de conviver com pessoas que têm crenças enraizadas a respeito de dinheiro, cada vez mais isso vai se tornando bloqueado na minha vida. Se eu começo a me vestir como as pessoas se vestem, eu começo a me tornar ressonante e compatível com esse ambiente. Embora, né, tenha aquelas ressalvas. Primeiro a gente começa por dentro, para depois a gente começar por fora. Isso é um movimento oposto que as pessoas fazem, né? Primeiro ela mete um blazer, ela mete uma camisa aqui, um batom vermelho e, vou ser governante. Ok, só que às vezes o governante precisa, antes de tudo, enraizar em você. Porque senão você vai ficar desconcertado no blazer, você não vai saber o que falar, você não vai passar autoridade naquilo que você fala. Uma coisa complementa a outra, mas antes de tudo a gente precisa se tornar internamente para começar a ver o externo modificar. Faz sentido para você? Eu volto sempre a essa questão, esse questionamento. Faz sentido? Volte na sua vida todas as vezes que você começou a se tornar aquilo que você queria. Isso é muito mais poderoso do que ficar repetindo frases prontas. É importante? Eu sou próspero, maravilhoso, o dinheiro entra na minha vida com facilidade, alegria e glória. É legal, mas quando você entra naquela áurea, né, gera aquele campo vibracional de implorar, ficar repetindo demais para se convencer daquilo, você já está vibrando na escassez, na falta. Você já está vibrando
no não merecimento. Quando você apenas se concentra em observar com os olhos da alma, você vai começar a sentir que o externo se modifica com muito mais facilidade. Vamos retomar, fazer a síntese do vídeo, porque eu gosto de coisas muito pontuais. Você precisa se recordar do que eu falo e volte mais vezes nesse vídeo. Salva, compartilha com as pessoas que são queridas, próximas de você. Não se concentre no como. Se concentre em observar. Não se concentre em julgar. Se concentre em observar. E o mais importante, não mendigue que aquilo seja realidade. Apenas observe a realidade com os seus olhos da alma. Você nunca mais vai ter dúvidas sobre o amanhã. Fechou? Beijo!